Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. TV Saudades Entrevista de hoje está muito feliz. Traz uma grande artista brasileira com um trabalho bastante segmentado, principalmente em teatro, televisão também, atriz, diretora, roteirista. Patrícia Gaspar. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Américo. Um prazer te conhecer, prazer estar aqui, prazer conhecer teu trabalho. Vamos lá. O prazer é meu. Deixa eu só tirar uma dúvida para começar. Eu pesquisei. Teu nome é só Patrícia Gaspar? É Patrícia Valente Gaspar. Patrícia Valente Gaspar. É. Vamos lá, Patrícia. Eu gosto de começar as entrevistas sempre pelo começo. E o começo é perguntando para você o seguinte: quando é que você tomou contato com a arte? Quando você decidiu que seria esse teu caminho? Imagino que são momentos diferentes. E qual que foi a tua preparação para isso? Eu vi que você começou cedinho com teu pai apresentando na TV Cultura, né? Me Uhum. fala um pouco desse começo. Foi lá em... Você é mineira, né? Sou de Belo Horizonte. Foi lá em Mas BH. Patricinha teve... não, porque eu só nasci em Belo Horizonte. Eu nasci por uma circunstância. O meu pai, cearense, veio para o Rio ainda menino e lá começou a trabalhar no Cruzeiro desde cedo. Primeiro trabalhou no rádio, depois trabalhou na revista Cruzeiro, fez uma série de reportagens lá, sempre acompanhado de um grande fotógrafo que se chamava Indalécio Vanderlei. Meu pai já faleceu, esse fotógrafo também. E aí meus irmãos nasceram no Rio, e depois ele foi para trabalhar na TV Itacolomi, em Belo Horizonte, e aí foram todos para Belo Horizonte, aí minha mãe engravidou lá e eu nasci lá. Então, eu tenho o maior orgulho de ser mineira, porque eu acho um estado sensacional, mas eu pouco vivi lá. Eu, com 1 ano e meio, já vim para São Paulo e me criei aqui. E aí, assim, essa pergunta, quando tudo começou, na minha visão artística, na minha vida artística, eu acho que desde sempre, né? É muito difícil a gente datar isso, porque isso vem, eu acho que vem do seu ambiente de formação, onde você cresceu, onde você viveu, e na minha casa sempre se consumiu muita arte, sem nenhuma erudição. Mas assim, meu pai sempre amou cantar, amou escutar música, meus irmãos também, minha mãe cantava também, era uma coisa muito presente na nossa vida, a informação também, porque essa herança jornalística do meu pai, então sempre tinha rádio ligado, televisão ligada, meu pai era um homem de televisão, ele foi um documentarista e pioneiro, porque quando ainda não existia o videotape, ele saía para
para fazer filmagens e pelo Brasil inteiro, foi um documentarista e um amante ardoroso do país, e assim, em lombo de burro, filmando só ele, um cinegrafista, uma loucura. E depois trabalhou em diversas televisões, além da Itacolomi, veio para São Paulo, TV Record, tal. E quando foi para a TV Cultura, aí eu já tinha 10 anos, ele me chamou para que eu desenhava. Eu sempre tive uma expressão, bom, uma curiosidade de criança, que toda criança desenha, e pinta e brinca. Esse lado lúdico, eu até hoje, eu tenho 61 anos, eu acho que eu tenho 20. Quer dizer, às vezes eu tenho 6, às vezes eu tenho 26, hoje eu estou com uns 40 e poucos, tá? Mas esse lado de brincar, de criar, sempre me foi estimulado, não só no DNA, como na minha vida também. Eu era a irmã mais nova, então eu brincava muito sozinha, inventava muita coisa e tal. Então, como eu desenhava bastante, era uma coisa muito forte para mim, meu pai me chamou para apresentar ao lado dele o programa, ilustrando o programa. Então, eram temas, como eu te falei, eram viagens sobre o Brasil. Esse programa chamava Brasil, Esse Desconhecido. Quem E tem imagem disso? tem na TV Cultura, mas assim, eu mesma ainda até hoje não fui resgatar. Tá Tá. tudo lá, porque o que se faz na TV Cultura lá fica, né? Eu queria ilustrar isso com uma imagem. Infelizmente. Ai, eu não tenho, eu tenho foto, mas imagem não Tá. tenho. E aí então, por exemplo, se o tema eram os índios do Xingu, então eu desenhava, tinha um cavalete no estúdio com caneta e material de desenho, e eu desenhava enquanto ele falava e narrava os vídeos que passavam, tal, desenvolvia o tema e tudo, e eu fazia lá a minha visão de criança daquele tema do programa. Para mim, aquilo era um trabalho, mas era uma diversão. Eu não sei, eu não tinha muita. Eu não entendia muito o que era aquilo. Eu ia lá, era o trabalho dele e eu ia desenhar. Às vezes eu ficava um pouco nervosa pela situação de câmera, e eu tinha que falar algumas coisas, e nem sei, eu tinha que decorar, às vezes, algumas coisas que ele mesmo me dava. Mas o que eu gostava é porque, na época, no estúdio da frente da TV Cultura, era gravado o Vila Sésamo. O primeiro, o célebre Vila Sésamo, com Armando Bogo, Sônia Braga, Araci Balabanian, Ayrton Morrone. Laerte Morrone, de Garibaldi, era uma coisa. E eu tinha 10 anos, é a idade que você baba, né, por um programa desse tipo, e a qualidade que era o Vila Sésamo, que era demais. Nós temos a mesma idade e eu curtia muito Vila Sésamo. Então, isso é de São Paulo também? Eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Ah, olha só. E aí então eu entrava naquele estúdio, eu não via as gravações, porque não coincidiam, mas eu ia todos os cenários, eu brincava. Então, aquilo para mim era uma loucura. E aí, fazendo um corte assim radical, anos depois eu fui fazer o Castelo rá né? Que é tão importante até hoje, a gente sabe, para várias gerações. Então, foi um ciclo muito bacana assim que eu acabei tendo na TV Cultura, de e no mesmo estúdio, quer dizer, claro que depois de reformas e tal, mas no mesmo estúdio eu vinha trabalhar lá, e tinha até câmeras que me conheciam, cameramen, que me conheciam de pequena, de criança, e foram me encontrar depois, já de caipora. Então, foi muito legal, assim, é uma parte que eu tenho muito orgulho. Então, a tua formação é prática mesmo? Ou você É foi pra... estudar depois? Não, depois eu fui estudar, porque aí eu tive essa experiência na televisão com meu pai, eu desenhava, eu na escola eu também tinha sempre uma coisa, um pé nas artes forte, e fazia balé desde pequenininha. Isso foi uma coisa que eu fiz desde pequena, e fui para dança. Eu, na verdade, fui dançar, e aí também bem mais para frente, já quando eu tinha 17 anos, eu fazia parte de uma companhia de danças René Gumiel. E aí a gente apresentava vários trabalhos,
E durante um período de férias, do Espaço de Dança René Gumiel, teve um curso de férias de dança, com vários professores de dança. Eu estava lá fazendo esse curso, e tinha um curso da Irene Ravache, de teatro, incluído assim no pacote. Daí eu falei, vou fazer, né? Aí fui fazer, e ela acabou me chamando para trabalhar 6 meses depois do curso. E aí eu comecei a trabalhar profissionalmente, como com DRT de bailarina ainda. Mas eu comecei a trabalhar e falei, Irene, gostei do babado. Porque, e aí eu quero continuar. Ela falou, vai estudar. Aí eu fui fazer a EAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP e tal. E só estou falando muito, Américo? Não, fica à vontade. Não, Fica à disparei vontade. aqui, mas Não, pode também, que se falar. quiser me cortar, E aí, porque assim, eu era do Colégio Equipe, que era um colégio que estimulava demais esse lado artístico, tanto que tem várias pessoas que saíram de lá. Aqui eu preciso fazer uma pergunta. Você disse que essa coisa da arte foi meio que natural, porque os seus pais tinham gosto, ainda que nada erudito, pelo gosto pelas artes. Disse também que é a irmã mais nova de quantos irmãos? 2, somos 3. Eu sou a única menina e a mais nova. Os seus irmãos mais velhos optaram pela carreira artística profissional também? Não. Um é jornalista e o outro é sociólogo com pós em economia, hoje em dia é professor de Ah, economia e tal. Eles tiveram uma formação também, assim, eles tocavam, escreviam, mas foram para outro lado. Só eu mesmo fui ser atriz. e aí trabalhou com a Irene, gostou, fez a IAD, fez tudo. O canto também, você canta também? Canto, mas também eu sempre me considerei uma atriz que canta, e não o contrário. Agora sim que eu acho que eu acabei por apurar mais o trabalho vocal, mas e sempre cantei desde pequena, e fiz backing vocal para algumas bandas, e é isso, como eu estava dizendo, a equipe estimulou muito a formação artística nos jovens, nos estudantes, e eu fui uma dessas, assim. E aí, Patrícia, você, ao contrário da maioria dos teus colegas, começou a carreira, o seu ingresso foi via televisão, através desse programa que você falou, que é o Brasil Esse Desconhecido. Sim. Quando você foi estudar com a Irene, IAD, se estuda teatro. A formação é para teatro. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quando é que você fez a tua primeira peça profissional e se a linguagem que você já estava acostumada com a televisão, você estranhou a linguagem do teatro? Eu, na verdade, não estava acostumada com a televisão, porque essa minha experiência de criança, não, eu acho que foi uma coisa tão no nível da brincadeira, do lúdico, que não sei se contribuiu profissionalmente para a minha formação. Eu acho que veio num outro lugar, assim, de desinibição, de entrar em contato, mas eu tinha muito mais contato com o palco através da dança e adorava. Eu era uma criança relativamente tímida, uma adolescente relativamente tímida, e a arte era um meio de expressar a minha alegria, porque eu era alegre. E era um meio, assim, na verdade, eu acho que eu entrei para esse negócio todo porque tinham coisas que não cabiam em mim, sabe? Tinha que. Tinha que ir para um outro lugar para achar a sua linguagem, achar o seu jeito de contar, de contagiar, de ser contagiada. E acho que veio muito por aí, não foi uma coisa, eu nunca não tive um momento assim, eu quero ser atriz, ou sabe, aquelas coisas que falam assim, nossa, não, eu imitava Elis Regina quando era pequena, mas era tudo muito isso, porque era o meu jeito de ser feliz, eu adorava. E fala. Pode falar, pode falar.
Não, e aí, assim, com a dança, eu lembro de... Eu fazia... Me apresentava com os grupos de escola, da academia que eu estudava, de danças e tal. E esse dia, o dia do palco, para mim, ou o dia das apresentações, para mim, era ímpar, assim, era uma coisa de uma realização. Claro que eu acho que era uma coisa do ego, obviamente, não tinha, porque eu era exibida, mas eu gostava de estar junto, não era uma coisa assim de me olhem, era nos olhem, olha como a gente, sabe, olha como a gente pode chegar, assim, não era consciente, mas era o tesão mesmo, também Sim. sem saber o que era. Então, eu acho que esse foi o grande motor, o caminho um caminho de expressão de algo que eu talvez um tipo de amor que eu não sabia como viver e o teatro trouxe. Você me disse uma coisa aí, por exemplo, na época do programa, que você ficava deslumbrada lá nos estúdios do Vila Sésamo. Você falou também para mim que a arte sempre esteve presente na tua casa. Você assistia televisão, você ia a teatro infantil, depois você foi em teatro adolescente antes de se formar. O que eu quero saber é o seguinte: você tinha artistas, você tinha ídolos na arte, ídolos brasileiros? Sim, tudo isso. Eu assistia muito televisão. Na minha casa a televisão ficava ligada o tempo inteiro. Eu assistia de pequenininha os festivais da canção. Era um dia sagrado na minha casa. A gente parava e assistia tudo, e eu cantava, eu levava para a lição de classe letra do Chico Buarque de Holanda, com colagem, sabe? E era pequena mesmo. Aí eu ia na Jovem Guarda, porque meu pai trabalhava na TV Record, então, às vezes, eu ia na Jovem Guarda, com 6 anos, eu cantava tudo. Eu devia ser chata, sabe aquelas crianças? Porque assim, eu sabia cantar tudo, eu queria casar com o Roberto Carlos. Uma vez teve campanha do agasalho e era na Consolação. E tinha um palanque na frente do Teatro Paramount. Isso assim, eu lembro, é uma imagem muito forte. Eu tinha 7 anos, eu fui na Consolação no ombro, no pescoço do meu pai, assim, ele segurando, e aí a gente subiu no palanque. Meu pai era conhecido, tal. Aí estava assim o Roberto Carlos, um monte de gente, e eu abracei o Roberto Carlos e falei para ele assim: "Você espera eu crescer para a gente casar?" E ele falou: "Claro, eu espero." Bom, aí eu tinha assim, uns 9, foi a primeira desilusão amorosa da minha vida, foi porque o Roberto Carlos casou com a Nice. Eu fiquei indignada, eu falei: "Como? Ele me falou que ia esperar." Agora, me tira uma Indignada. curiosidade, você encontrou com o Roberto Carlos depois da vida adulta? Nunca, nunca. Não, nunca. Mas eu tinha ídolos, aí ao teatro, só para completar a sua pergunta, eu lembro de ter ido muito pequena e detestei. Não me comuniquei. Não disse nada meu. O cinema, sim. O cinema, quando eu entrei, eu fui ver A Espada Era Lei, o primeiro filme, parecia que eu tinha entrado no céu. Assim. O teatro, nossa, eu detestei. Você acredita nisso? Eu lembro, era o Alfacinha, peça que eu vi. Mas eu detestei, não chegou em mim, eu achava de mentira tudo, eu não acreditava. Olha que loucura. Eu vim gostar, e assim, as peças que eu ia no teatro, a música e o cinema é que me pegavam. Música e cinema, música sempre, sempre, TV. ídolos, E TV, TV. mas e TV. Assim, eu era fã dos Beatles também de pequenininha. Eu tinha foto dos quatro, antes de sair, eu dava um beijo em cada um. Na hora que eu chegava, eu dava um beijo em cada um. Era um nível loucura. E, e eu ia ao teatro com a escola em peças muito ligadas à história do Brasil, chatas pra caramba também. Não, eu não acreditava nos atores, nada me tocava. Olha que loucura. E aí, quando eu estava na equipe, eu fui assistir 2 peças que simplesmente definiram o meu caminho. Uma foi do Asdrubal trouxe o trombone, que foi Trate-me Leão, que assim, eu falei: "Hã? Para tudo", porque aquilo falava comigo, conversava comigo e dizia o que eu e uma geração inteira, porque aí era 16 anos, tal,
expressava de uma maneira tão verdadeira, tão apaixonada, tão gente igual a mim, que eu falei, nossa! E o Pó de Minoga, com folias bíblicas, que também eu enlouqueci, e eles mesmos faziam tudo, eles faziam o cenário, eles faziam os figurinos, eles cantavam, eles dançavam, eles interpretavam, também fiquei, era um teatro vivo demais. Aquilo pronto, aquilo foi assim, é isso que eu quero. E aí Por eu isso, depois vim trabalhar. ele fala, impressionante Não, que o Teatro Milhão foi impactante para aquela geração, né? Impressionante. Eu entrevistei a Nina, para eles como atores também, né? imagino. Agora, então, acho que se você, eu te interromper, acho que você entrar na próxima pergunta. De repente, você se tornou uma profissional. Sim. Você foi trabalhar com pessoas que você via o trabalho e gostava. Como é que foi a sensação de estar trabalhando com aquelas pessoas que, de repente, você gostava de ver na TV, gostava de ver no teatro? Como é que foi a sensação? Primeiro, eu sempre me senti não pronta, sabe, para estar com os outros. Sempre eu falava, nossa, tem alguma coisa estranha, porque eu estou com, sei lá, por exemplo, com a Ari Fontoura, com a Irene Ravache, com a Mira Har, o Flávio de Souza, que eram do Pó de Mindoga, o Carlos Moreno. Eu falei assim, tem alguma... Porque eu não me sentia à altura, sabe? Eu sempre falei assim, nossa, que coisa louca! Mas aquilo, para mim, era comovente, muito comovente, assim, me estimulava, me dava era uma confirmação de que eu estava no lugar certo, porque eu falei, se eu estou com essas pessoas e eu adorava elas e elas foram inspiradoras para mim, é porque alguma reciprocidade deve existir, né? Então, no princípio, eu sempre me coloquei num lugar meio de admiradora e todos esses fizeram assim comigo, ó, vem cá, estamos junto, vamos nessa. Nesse sentido, Patrícia, você já se viu na situação contrária? Hoje, Agora, uma carreira já longeva, trabalhando com jovens atores que devem ter te visto no teatro, devem ter te visto na televisão. De repente, eu assim, eu estou trabalhando com você, Patrícia. Já aconteceu isso, Patrícia? nossa, Qual é a Américo, situação? agora eu já entrei nessa fase, eu já sou terceira idade, eu já me sinto um pouco, e também estranhando muito essa versão ao contrário agora, porque já é super assim. Agora mesmo, eu acabei de fazer Morte e Vida Severina, um espetáculo que o Elias Andreato dirigiu, maravilhoso. O Jandir, com a Jana Figarella? Sim, com a Jana. Eu me Com lembro. Nossa, foi uma montagem belíssima, que muito importante, me resgatou muitas coisas, e a maioria do elenco, eu era a mais velha do elenco. Não, eles não eram tão jovenzinhos, era uma faixa dos 30 tal, mas... Fez, né? Oi? Jandir Ferrari. Não, Jandir, não. Ué, ele disse que Não. fez. O Jandir... Não, o Jandir ele trabalhou com a Jana na Cássia Eller. Então estou fazendo confusão. Pode É, ser isso. eu acho que... Não, era um elenco, a maioria... Fui convidado para a estreia e não pude ir, infelizmente. Ai, Américo, olha, eu não sou de ficar fazendo muita festa das próprias coisas, mas essa peça eram as músicas do Chico, o texto e tal, mas a montagem foi maravilhosa, os músicos ao vivo, os atores, a maioria era do Nordeste ou do Norte, e foi muito bacana. E Essa posição de estar no lado é, oposto. ali era muito estranho já, porque eu falava assim, nossa, eles me tratam como se eu fosse, não digo a Fernanda Montenegro, porque não é para tanto, mas, sabe, uma atriz veterana, de muito respeito, e eu acho super engraçado, eu acho super esquisito. Claro que eu não me menosprezo, eu acho que eu tenho uma estrada, acho que tenho meus valores, sem dúvida, e acho muito legal, mas acho muito esquisito. Até hoje, eu me sinto, primeiro que eu me sinto sempre aprendendo, nunca acho que eu...
E acho estranho, porque eu me sinto jovem em vários sentidos, então acho esquisito. Estamos todos sempre aprendendo, né, Patrícia? Sempre. Sabe o que eu queria saber de você? Por exemplo, assim, que você fizesse um paralelo entre a jovem atriz que você foi iniciando em relação à expectativa de carreira, em relação à expectativa de trabalho, com o jovem ator de hoje. Você acha que os sonhos são os mesmos? Você acha que a preparação é a mesma? Você acha que o conhecimento é o mesmo? Ou o mundo mudou tudo e que mudou isso também? Acho que mudou, sim. Acho que mudou muito. Especialmente porque os veículos mudaram, né? A gente vive numa era onde a tecnologia tem causado, ainda vai causar maiores mudanças ainda, onde a gente tem a comunicação ampliada através das redes sociais e através dos online, e ainda mais do pós-pandemia, onde se estabeleceu ainda mais. Então, eu acho que a expectativa é diferente dos jovens atores. Eu não sei, acho que o sentido talvez seja o mesmo. Acho que essa relação com a arte, eu acho que o que mudou é a maneira de você abordar isso tudo e de fala. Pode falar, pode falar. Não, e de lidar porque, assim, primeiro que a concorrência é muito maior e essa coisa da imagem também é muito diferente. Não que não tivesse quando eu comecei, claro que sempre teve. E é que no meu período, quando eu comecei, tinha um negócio de uma concorrência da TV com o teatro, né? Ainda tinha uma coisa assim, um preconceito em cima da coisa do ator de televisão, do ator de teatro. Eu nunca tive isso. Eu achei, para mim, sempre foi qualquer veículo era extraordinário. Ia me dar muito mesmo. Agora, tinha aquela coisa, a Rede Globo, fazer novela, os que iam. Agora tem o negócio dos seguidores, que você às vezes não é escolhido porque você tem menos seguidores, não é tanto o seu talento, mas né, se entre nós dois eu tenho mais seguidor que você, eles acabam optando por mim, por isso, e é uma coisa muito nonsense, né? Muitas vezes com conteúdo menos qualificado, às vezes, né? Muitas vezes. Então, eu tenho a impressão, talvez eu esteja desfazendo nessas entrevistas um pouco dessa impressão, mas ela ainda é latente. Que vocês, jovens, no seu começo, vocês buscavam êxito. E eu acho que os atores de hoje buscam fama, né? Não sei, é uma impressão que eu tenho que quero estar errado, quero que vocês todos acabem me convencendo de que eu estou errado, mas enfim. Não, eu acho que você está certo, e acho também que sempre tem os que têm uma formação, talvez anterior mesmo, pela própria família, pelas oportunidades que tiveram, também um pouco menos ligada a essa fama, e que até acham bacana resgatar essa paixão pelo teatro, que eles chamam de antigo, o antigo é a gente, né? Mas tem que, por exemplo, eu dei muito tempo aula no Célia Helena, que busca um curso de formação um pouco mais aprofundada, né? Um conhecimento do teatro propriamente dito, Olha, dos grandes atores, das grandes peças, dos dramaturgos, sempre tem isso. Agora, já lida com essa linguagem, porque não dá para ignorar o que está acontecendo, né? Então, mas eu acho legal, porque lá eles procuram ter essa fusão. Quer dizer, você pode usar tudo que a gente tem hoje, que pode agregar muita coisa bacana, mas não perca a base de tudo. A base de tudo, porque se não tiver essa base, é isso, dura 5 minutos, são os 15 minutos de fama que o Coisa fala. É isso. Então, quem vai ficar daqui a pouco, eu acho que também vai ter um outro movimento, que eu não sei,
prever exatamente, mas acho que vai ter do mesmo jeito que ou a gente acorda e vê que tem que cuidar do meio ambiente, né? Que tem que cuidar do que a gente come, que tem que cuidar do que a gente pensa, tem que cuidar de quem a gente é, porque senão isso aqui tudo vai acabar, e vai mesmo. Mas vai vir uma outra coisa novamente, um novo ciclo de pessoas que são preocupadas com esse êxito que você falou, um êxito humano, uma coisa. Mas aí eu queria só comentar uma coisa, que. Posso comentar? Claro, fica à Não é que vontade. eu fico com medo de cortar o teu pensamento também, porque eu sou compulsiva, não vou falando. Pode falar. Se eu achar que tem coisa que eu vou. Me desculpe, Luiz, se eu tiver que te cortar em algum momento, Não, tá? imagina, a gente está conversando e para mim está uma delícia, só quero que você fique à vontade para me cortar também. Não, é que esse negócio, assim, esse negócio do ego, que é muito forte, não dá para negar isso no teatro, na atriz, no ator, e claro que agora se acentua com a questão da imagem, dos seguidores e tudo isso, mas eu vou te falar, Américo, eu estou com 61, já fiz eu acho que 40 e poucas peças, eu não sei, mas mais que 40 eu já fiz, e trabalhos em teatro e tal. Agora eu estou chegando num lugar, num ponto onde eu consigo deixar o ego para trás e fazer, e por isso Morte e Vida foi tão legal, foi tão a serviço de uma coisa muito maior, foi a serviço de uma obra, a serviço de um pensamento, de um Brasil, porque aí você fala assim, nossa, estou entendendo para que eu estou aqui em cima. Estou entendendo, porque ultrapassa. Se é, e eu acho que isso tem um tempo, eu acho que isso tem um chão. Não adianta você cobrar de uma pessoa que tem 18 anos, 19, 20, 21, um negócio que ele não vai ter. E agora é mais difícil ainda de ter. Por isso, tudo que a gente está falando. Acho difícil porque a gente vem de um mundo que ensina a gente a ser egóico. Então, é difícil. E aí você tem que pastar um pouco. Você tem que pastar e tem que abrir. Eu falava para os meus alunos, gente, o que interessa é olhos abertos, coração, ouvido, narinas, abre, deixa entrar para você ter capacidade de discernir o que está vindo. Se você já começa a falar, isso é ruim, isso é bom, isso é não sei o quê, o cabelo assim, acabou, você já está fechando, vive, né? Eu sou uma boa profissional, então eu fui muito indicada na minha vida, sabe? Então, assim, chama a Patrícia, ela é legal, ela é Tal isso, ela é do boa. êxito, é o tal do êxito que eu comentei. Isso é êxito, É, né? é Ou seja, assim, verdade. faz um trabalho bem feito. É. Eu acho que o bom profissional é aquele que também é bom colega. Não é só ter talento, não é só também ter Nossa! assim, tem que ser. Eu acho que isso faz parte do bom profissional. Agora, você falou agora há pouco aí do preconceito que tinha entre ator de teatro e ator de televisão. Mas você também é de uma geração, você, pelo que contou, não teve isso, mas deve ter convivido com muita gente que sofreu. Havia o preconceito contra a carreira. Os pais normalmente achavam Sim. que quem queria ser artista ou era vagabundo, ou era prostituta, ou era gay. Graças a Deus acabou, né? Hoje em dia os pais empurram para ser. Você soube de histórias de gente que teve que brigar com o pai, brigar com a mãe, para seguir na carreira? Sim, sim. Tinham vários colegas que, sim, na própria EAD, própria turma da EAD, né? Gente que rompeu laços mesmo, porque isso, só tem prostituta, só tem não sei o quê. Na minha casa eu não sofri isso, mas na minha casa eu sofri o medo dos meus pais de não ter nada na vida. E não tenho, viu? Vou te falar. Eu tenho, Estabilidade. assim, eu não consegui, quer dizer, eu tenho um apartamento que usufruto meu, mas eu não fui direcionada para isso, e a instabilidade, não só a instabilidade, mas eu também não soube guardar. Agora que
que eu tenho um pouco esse pensamento, mas eu não cresci com esse pensamento. E então tinha mas eu vi muitos colegas que sofreram, sim, que tiveram que fazer uma travessia grande assim para continuar na carreira. Na TV, Caipora é o personagem que teu cartão de visita, todo mundo conhece pela Caipora, ou é a Dirce, ou é a Grazielli. Não, é a Caipora. A Caipora é nossa, o carro-chefe total, e é impressionante. E olha que as pessoas não me reconhecem, porque a Caipora é toda vermelha, toda maquiada, vestida, tal, mas tem uma coisa da voz, e quando sabem que eu fui, que a Caipora, é impressionante, é uma comoção, sempre. Então me chamaram? Alguém aí chamou a Caipora? Pois eu ouvi um monte de assovio bem assim. E quando alguém assovia assim, é porque está chamando a Caipora. Mas que diacho de lugar é este? Tem uma árvore, e árvore Caipora conhece, porque Caipora é povo do mato. Tem até uma cobra. Nossa! Quem é você? Eu sou a Caipora Régia, nome completo, mas pode me chamar de Ré. Agora, Patrícia, tem uma coisa. Por mais sucesso que se tenha no teatro, por mais sucesso que possa ter no cinema, a TV te dá mais popularidade. Sim. Mesmo num personagem super figurinado, super maquiado. Como é que foi para você, de repente, lidar com a perda do anonimato? Eu nunca cheguei a sentir isso, porque também nunca fiz um personagem, mesmo a Caipora, como a gente falou, como estava meio camuflado, ele não chega a me tirar o anonimato, né? E é muito diferente de você fazer um personagem numa novela das 9 na Globo, que aí sim, né? Eu não tenho essa experiência. Tenho numa proporção pequena, não só com a Caipora, mas com os outros, com a Grazielli, com a Dirce, do Dance Dance. Vamos, levanta, devagar, vai. Juarez, cuidado, não vai machucar mais ainda o menino. Ô, Dirce, eu sei o que eu tô fazendo. Eu cansei de cuidar de gente assim lá no presídio. Eu sei. Fica calmo. Relaxa, respira. O que aconteceu com ele, Sofia? Foi um assalto. O Eric me viu sendo assaltado e reagiu, mas aí o ladrão atirou em mim, mas o Eric se meteu na frente. Meu Deus, mas que perigo! Vamos levar esse menino pro hospital. Não, dona Araci, eu tô bem já. Não precisa. Ó. Pelo jeito foi só um cortinho mesmo. A bala deve ter pego de raspão. Pode ficar tranquilo, viu? Vamos acalmar. Eric, você foi um verdadeiro herói. Você salvou a minha vida. Você salvou minha vida, Sofia. Eu não ia mais conseguir viver se você tivesse morrido aqui. Na minha frente. Tá certo, tá certo. Mas tem uma coisa. A verdade é que nunca, mas nunca se deve reagir a um assalto, gente. O que é isso? A nossa vida vale muito mais do que qualquer coisa que possam roubar da gente. A senhora tem razão. Eu vacilei. Vacilou mesmo, mas agora vamos entrar. Vai, gente, vamos. Vai. Cuidado com a porta, Juarez. Devagar. Vai. Eu fiz também Os Ricos Também Choram, e, enfim, uma série de participações, umas coisas com a Denise Fraga, também no programa do Retrato Falado, enfim. Aí, eu sempre acho assim, graças a Deus que eu não sou super famosa, juro por Deus. Já te confundiram com outro? Eu não ia aguentar. Não? Eu não ia aguentar, não. Já te confundiram com alguém? Não, assim, eu e a Grace Janucas,
A gente sempre se chamou de irmãs, porque éramos muito parecidas, então tinha essa coisa com a Grace. E, assim, eu tenho uma sósia muito famosa, que é a Maria Callas, conhece? Sim. Então, assim, inclusive eu tenho um projeto de fazer um espetáculo Sobre sobre ela. Maria Callas, faz tempo. Mas É verdade, vocês se parecem mesmo, né? Sim, parece. Tem umas Sim. fotos dela que se eu faço uma maquiagem e tal, não sei o que ela, é muito louco, assim, é bem, mas assim, nunca houve. Legal você falar de Maria Callas, porque eu quero entrar numa parte de composição com você. Tá? Tá. Antes de falar da roteirista, porque você disse no contato que teve comigo que você é uma atriz que escreve, é uma atriz que dirige, que o teu negócio é atuar. Então, eu quero saber da atriz, como que é o teu processo de construção? Você fala o personagem ou a personagem? Cada vez de um jeito. Eu falo o, tá? Tá, eu prefiro o também. Como é que você constrói o personagem, Patrícia? De dentro para fora, a partir do emocional? Ou você pensa na visagem primeiro? Se ela vai ter cabelo loiro, se ela vai ter cabelo moreno, se ela vai ter o jeito de andar assim, o jeito de andar... de dentro para fora, de fora para dentro, a tua composição. Quase as duas coisas concomitantes, mas é mais de dentro para fora. É que o emocional vai me contando do fora, né? Mais do que é o intuitivo. O intuitivo, para mim, é 85% de um personagem. Tá. Então, é quase espiritual também, porque à medida que eu vou estudando um texto, aquilo o personagem começa a me contar, chega uma hora que começa a me contar. Então, eu vou lendo de várias maneiras, aí chega uma hora que vai encaixando alguma coisa que eu não decidi pela intuição ou pela minha cabeça. Chega uma hora que vem uma coisa que eu não sei te explicar, que é alguém que vem contando para mim, aí já é um fruto, sabe? É uma criação mesmo. Talvez a pergunta que eu vou te fazer agora te ajude a explicar. Você acha que você habita o personagem ou é o personagem que habita em você? Pelo que você está contando... Primeiro sou eu, depois é ela. Depois é ela. E isso que eu acho legal até, que você sabe que uma vez eu estava fazendo Ricardo III, com o Celso Frateschi e tal, e eu fazia a Margarida, que é uma sanguinária total, né? A Rainha Margarida. E eu nunca tinha feito um personagem tão violento. E aí o processo de fazer aquilo foi que tinha que ser de verdade, não adianta fazer um negócio, um Shakespeare, também nunca tinha feito Shakespeare. E aí um dia eu estava assim, na coxia e eu ficava num lugar escuro para entrar, a coxia todo escuro, frio, e eu ia entrando pelas paredes, sabe, me arrastando assim com a mão pela parede, eu vinha vindo assim até chegar na cena. Era uma gosma que vinha vindo assim. E eu lembro que um pouquinho antes de eu entrar me veio um negócio, assim, me veio um insight, eu falei assim, meu Deus do céu, quantas atrizes já fizeram a Rainha Margarida, né? Pensei assim, desde 1800, e as atrizes, as famosas, as não famosas, as de teatro amadora, e aí eu juro que eu vi assim esse personagem como um pá, aí a gente entrando dentro, sabe? Entrei eu, aí saio eu, entra a Mary Streep, aí sai a Mary Streep, entra sei lá, a Irene Havashi, e aí assim, o personagem está lá, e a gente vai e habita ele, porque o barato é dar o meu jeito para ele, né? Porque senão não tem graça, senão se eu fizer como a Irene faz e como a Ilana Kaplan faz, aí não, porque se eu sou chamada para fazer um personagem é porque eu tenho que dar o de mim, porque senão, por isso que eu não gosto muito de musical americano às vezes, por isso. Tudo bem, são perfeitos, mas eu gosto de ver quem está dentro daquilo, né? Agora, nesse sentido, por exemplo, você convive com os personagens, por exemplo, assim, você está com a peça em cartaz, você está gravando uma novela, mas você não está o tempo todo no trabalho. Você está trabalhando, mas você está na tua folga. Esses personagens te dão... Você convive com eles fora de cena? Um pouco. Eles te dão toques? Eles ficam presentes,
Mas, assim, não é esquizofrênico, não. Eu sou bem eu, mas aí parece que, assim, sei lá, por exemplo, se eu estou construindo um personagem e tal, aí eu saio na rua, eu olho uma pessoa e falo assim, nossa, que loucura! Aquilo ali tem super a ver com o que eu pensei, sabe? As coisas começam a aparecer. Então, eu acho que o personagem está presente. Vem, você começa, parece que você puxa umas gavetinhas e elas contam coisas. Agora, como que é o teu processo, Patrícia? Você, por exemplo, vai para o estúdio, vai para o set, vai pro teatro com antecedência? Você precisa de concentração ou basta vestir o figurino que você... E eu quero saber da desconcentração também, se na hora de sair é o mesmo processo ou são processos diferentes? Assim, teatro é onde eu tenho mais intimidade, na verdade, né? Então, e é assim, cada vez é um processo, não tem, é que nem namoro, eu acho. Não adianta você querer repetir o que você teve ali com o outro que você vai conhecer ali, porque aquela peça, aquele elenco, aquilo vai ser outra coisa. Então, claro que eu trago a bagagem e o meu autoconhecimento de saber como é que o que eu preciso para estar bem ali, mas às vezes o ambiente me faz me colocar de uma outra maneira. Então, já teve peças que eu cheguei quase 3 horas antes, já teve muito em cima da hora, eu nunca gosto. Eu gosto de ter antecedência, eu gosto de estar tranquila ali. Então, mas às vezes eu não me aqueço, às vezes eu me aqueço, por exemplo, no Morte e Vida, agora, a gente fazia aquecimento vocal, porque tinha muito canto, então isso precisa, não tem quem, quando você canta, você tem que, não dá para entrar na seca. Então, a gente fazia aquecimento vocal, e tinha uma coisa de dançar com o grupo, que era demais, que eu não fazia há séculos. Cada vez um dava um aquecimento, e tinha muita gente que dançava, então, aquele era o nosso ritual que foi criado. No Cordel do Amor Sem Fim, que eu estou ainda viajando, a gente arruma o cenário. Aquilo, para mim, já é o meu aquecimento, sabe? Bota o figurino, a gente fica conversando, eu e as minhas irmãs, que são, quer dizer, tem os meninos, mas sou eu, Helena Ranaldi e a Márcia de Oliveira, e a gente fica e bota a peruca, e quando a gente bota a peruca, a gente tem sempre uma conversa que nos une. Então, cada processo é um processo. Agora, televisão, quando possível, eu gosto de entrar antes no cenário, eu gosto de estar ali, porque às vezes não dá para fazer isso, né? Televisão não é a sua casinha, né? Então é aquele mundão. Mas eu gosto, eu podendo ter um pouco de intimidade com as coisas antes, para mim realmente é bem melhor, mesmo porque eu sou ansiosa. Então, se eu não vou realizar no concreto, eu fico imaginando e acabo. E para sair, você acabou o trabalho, você sai fácil? Acabou, sai fácil. Mas não precisa passar no bar, comer alguma coisinha? Não. O negócio é ir para casa? Não, você diz nesse sentido? Não, eu não gosto de vir para casa. Agora, até que com esse negócio da pandemia, eu acabei ficando meio antissocial. Então, porque antes, toda vez ia jantar, e não gosto de vir para casa direto, porque tem aquela energia da plateia, aquilo eu gosto de... Mas, assim, eu tinha entendido que para sair do personagem, não tem, eu saio do personagem na hora. Acabou Tá. ali, eu saio na hora. É só mais a confraternização, que às vezes é gostoso você continuar um pouco com aquela vibe, mas também eu tenho facilidade. É muito bom a resenha depois, né? Sabe o que eu queria saber de você? E você não precisa me citar qual, nenhum dos casos. Se você já aceitou um personagem e se arrependeu de ter aceitado, e se você já recusou um personagem porque não acreditava e se arrependeu de ter recusado. Houve as duas coisas? Houve uma delas? Não, um personagem não. Todos... Eu já duvidei deles, mas eles me deram um tapinha com luva de pelica, tipo, ó só como eu fiz bem para você. Olha como você aprendeu comigo e vice-versa. Isso sim, mas não de recusar ou de me arrepender. O que teve é que, assim, por exemplo, uma vez eu, nessa fase de entre-safra, fui fazer um negócio na televisão e eu
que eu falei, nossa, por que que eu vim me meter nisso? Eu devia ter ido vender numa loja, para quê? Porque eu me senti violentando a minha profissão um pouco, sabe? Muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, sei lá, faltou leveza e humor para eu encarar aquilo. Não foi um trauma, não foi nada, mas foi a única coisa, assim. Ainda falando de composição, Patrícia, o que é mais difícil para você como atriz? Ou mais desafiador, ou mais instigante, enfim. Fazer aquela personagem. E eu sei que todo ator gosta da desconstrução. O ator adora a desconstrução. Fazer aquela personagem, aquele personagem completamente distante de você, que você não conhece nada, ou aquele que de tão próximo mexe com as tuas feridas, cutuca aquelas feridinhas ali. Qual que é mais... Me fala um pouco do perto e do longe. O perto, o perto eu já tenho, eu gosto, porque é como se eu conhecesse, sei lá, e eu sei de recursos, eu tenho muitas ferramentas, às vezes, à mão para lidar com eles, mesmo que eles me cutuquem. Pode sabe? ser catártico? Não entendi. Pode ser catártico? Pode. Tá. Pode. E o longe? O longe é um desafio. O longe exige uma humildade muito grande da minha parte, saber que eu não o conheço, saber que eu vou ter que ser humilde àquilo que sem julgar, sabe? Sem julgar, eu vou ter que defendê-lo. Então, eu vou ter que estar aberta e ser humilde para o que ele tem para me contar, sem facilitar, sabe? Claro que ele vai encontrar coisas em mim que eu vou emprestar para ele, tá, óbvio, senão não componho. Mas eu tenho que falar, peraí, deixa ele, não tenha medo, porque ele vai te trazer coisas novas e talvez coisas que você não tire, porque eu sempre tirei muito da cartola. Assim, eu comecei fazendo muita comédia, eu sempre fui engraçada e vou te falar, quem me deu a oportunidade de tentar outra coisa foi uma pessoa de televisão, foi o Fernando Rancoleta, que me chamou para fazer Os Ricos Também Choram, no SBT, onde eu tinha um personagem super realista, uma espanhola, Tolosa. Mas pelo menos posso dormir numa cama que me faça descansar de verdade. Pode. Hoje, você volta para o nosso quarto. Eu sabia que você não ia aguentar muito tempo. Mas acuérdate, você continua sendo um marido sob suspeita. Oh, não, sob suspeita não. Eu sou de confiança, Tolosa, sou de confiança. Está bem, você não confia em mim, mas pelo menos confia no meu amor. Eu confio no que eu vejo, Nino. E enquanto você trabalha, eu confio que você está tentando. Já é alguma coisa. Va bene. Amanhã cedo vou visitar o Agostinho. Você trata de madrugada comprar os ingredientes para as encomendas, hein? Não, cedo, De madrugada. Madonna Santa. Mas só de saber que vou dormir do teu lado, que eu não estou me importando de acordar tão cedinho, Vamos para a cama, vamos para o quarto. Vamos. Vamos, Tolosa. E fazia a esposa do Nicola Siri, um ator italiano, então era um casal. E ela não era um dramática, era uma novela mexicana, adaptada para o Brasil, tudo. Não é que era
uma tragédia, não era isso? Mas era um personagem realista onde eu tinha que lidar com um time totalmente diferente do que eu estava acostumado, e eu comecei a navegar eu achei, foi tanto que eu sou muito grata a ele, porque, né, você é colocado muito numa classificação, engraçada, ou trágico, ou dramático, não. E aí eu abriu um negócio para mim onde eu tive coragem de não usar os meus recursos que eu já conheço, que eu sei, porque eu sei. Tem uma coisa que eu poderia, até quando eu fui trabalhar com a Cleide Acrons, que foi também foi uma caipora na minha vida, no sentido de dividiu total. Quando eu estava ali, eu falei, meu Deus, eu poderia ter ficado onde eu já sei que eu tenho um domínio. Ia ser feliz até morrer, mas apareceu isso daqui agora que amplia muito os meus horizontes. E foi assim. Agora, a Tolosa, você falou que era um personagem realista, mas era ficcional. Sim. Eu quero voltar na Maria Callas. Você já fez algum personagem que tenha existido, algum personagem real? Você já fez algum? Não. Então vamos pensar na Maria Callas. Você acha que a responsabilidade é maior? Eu acho que sim. Eu acho que sim, sem dúvida. Apesar dela ser morta, né? Eu acho que você fazer um vivo também aí é pior ainda. Aí é muito duro. Mas historicamente é morto todo dia. Pois é. Agora, eu, na verdade, a minha intenção com a Maria Callas não é reproduzi-la, sabe? Não é porque aí eu acho que, primeiro, que eu não canto como Maria Callas, mas é também aquele negócio, é a minha visão de atriz usando a minha semelhança e o que eu posso fazer nesse universo entre mim e ela. Agora, acho bem desafiante fazer um personagem real. Mesmo que seja um recorte, mesmo que seja essa coisa da não reprodução, mesmo que seja. As comparações vão ser inevitadas. Quero saber uma coisa de você antes de fazer a próxima pergunta. Por que tão pouca televisão, além da cultura? Pouca coisa na cultura, alguma coisa na cultura, pouca coisa no SBT. Aí você fez alguma coisa na Record, você fez o telecurso, você fez novela na Band. Por que pouca televisão? Porque é difícil, sempre foi mais difícil. O mercado de televisão sempre foi muito mais difícil, muito mais restrito, muito mais concorrência, e eu nunca fiz parte do padrão da bonita. Eu sempre fiquei meio desencaixada. Eu nem era a bonita, mas também não era feia. Eu nem era engraçadíssima, mas também não era sem gracíssima. Era difícil. E televisão, agora eu acho que está entrando num... esse negócio de série, tem mais gente escrevendo, tem coisa... eu acho que o mercado... E também... Não, peraí, deixa eu acabar uma coisa para começar outra. Mas eu acho que foi isso, assim. E não foi por falta de batalha, não. Batalhei muito para fazer mais televisão. E depois, assim, ela é de teatro. Eu não era de teatro, entendeu? Eu sou uma atriz, eu sempre tive afim de... Isso que a gente falou, do preconceito, que antes tinha mais. Então, mas acho que é essa coisa do encaixe mesmo. E o cinema você fez um pouco mais, mas também não muito também, né? Não. Também tem a turma do cinema? Putz, total. Essa eu desconheço muito mais. O cinema eu tenho na televisão, eu acho que eu tenho uma certa entrada, e tem outra também. A televisão no Rio, que é a Globo, sempre era lá, né? Aqui a televisão que tinha e temos, de uma certa maneira, agora parece que vai voltar a dramaturgia na Band, mas tem o SBT só. Mas uma coisa mais voltada para criança, inclusive, né? Mais voltada para criança e tal. E esqueci o que você perguntou. Por que pouco cinema? É pouco cinema, então. Aí o cinema, eu fiz muito curta-metragem no começo, até com a Lili Fonseca, que você entrevistou, a Eliana Fonseca. Sim. Então, com a Lili é da mesma turma da EAD minha, né? A gente estudou juntas, somos super amigas até hoje. E com a Lili, eu fiz 2 curtas-metragens, fiz a Revolta dos Carnudos, que ela dirigiu, e fiz muito curta-metragem, isso nos anos 80,
que tinha ainda uma geração aqui em São Paulo que rolava muito. Aí depois parou. Eu não fiz mais. Você fez com um querido amigo meu. Você fez a Dama do Cine Xangai com Guilherme Almeida Prado? Ah, mas Américo, tem assim, tem o Fagundes, a Maite Proença, 50 mesas, 40 árvores, eu e a Regina Reda, que a gente. É que eu botei no currículo, mas assim, putz, era tipo figuração de luxo, praticamente. Eu gravei, eu filmei uns 8 dias, eu era da EAD ainda, então eu não nem. Foi uma participação que eu. Para mim, conta, porque, claro, fui lá, apareci, passo, tem uma cena, devia ter 1 ou 2 falinhas, mas era muito, muito pouca coisa. Agora, antes de continuar o negócio de composição, eu quero saber o seguinte: quando é que surgiu a roteirista e quando é que surgiu a diretora? Você já me disse que você se sente mais à vontade como atriz, mas nessas 2 funções, roteirista e diretora, você se sente mais à vontade em qual? Roteirista. Jura? Como diretora, eu, na verdade, gosto de dirigir alunos jovens. E no Célia Helena, eu dirigi umas 4 montagens, 4 ou 5, não lembro direito, com alunos, textos nacionais, textos estrangeiros, de autores estrangeiros, e textos meus também. E eu amei, porque eu gosto da coisa de ensinar dirigindo, gosto, e de apontar para aquelas pessoas jovens caminhos. E como roteirista, eu escrevo desde que eu era pequenininha. Assim, então, eu tenho uma certa intimidade com a escrita, eu gostava de ler, e aí eu tinha muitos diários, muitas coisas, eu tenho até hoje tudo guardado, não tive coragem de jogar fora. Então, eu tinha a escrita para mim era uma coisa, e muita facilidade na imaginação. Então, eu gostava de escrever, eu escrevi monólogos para mim, eu nunca escrevi peças para outras pessoas, já tive propostas, mas não, eu acho que ainda vou escrever, mas eu não me arrisquei. Tenho a impressão que uma vez você foi chamada para dirigir um espetáculo meu que acabou saindo depois com outro elenco. Eu não sei se... O Eduardo Conde era teu amigo? Conhecida, não, mas acho Jussara que... Freire. Jussara Freire, sim. Eu acho que ela te chamou... Mas... Eu acho que ela chamou... Acabou não saindo... Será? Mas estou falando de muitos anos atrás. Sim, pode ser mesmo. É uma peça que acabou saindo com o Jaiminho Periari e com a Angelina. Direção do Reineck, locução do Vilber, mas estava com a Jussara primeiro e com o Eduardo Conde. Tenho a impressão que te chamaram uma vez. Olha só que Mas sabe por que eu perguntei isso? Porque eu queria saber de você o seguinte. Como atriz, você, claro que você precisa conhecer o contexto todo, mas você se relaciona com um personagem. Quando você é autor, roteirista, você se relaciona, você diz que fez monólogos, escreveu monólogos. Mas você escreveu já coisa com mais de um personagem? Escrevi como colaboradora do Flávio de Souza, que eu escrevi um pouco do Ilha Rá-Tim-Bum e escrevi um seriado com ele que nunca foi ao ar, maravilhoso, que se chamava Circo Marimbondo. Esse foi uma loucura, que eram muitos personagens. E como diretora também. Quero saber de você o seguinte: a relação do artista com os personagens é diferente? O autor se relaciona diferente do que a diretora e do que o ator? Com os personagens é diferente? Eu conheço o universo de autor, né? Eu assim, eu acho que você tem bem mais experiência que eu, mas assim, as minhas experiências como autora ou coautora foram muito interessantes, mas muito solitárias. Eu fico doida, juro por Deus. Assim, eu acho uma loucura, eu acho fascinante, mas eu acho esse negócio, por exemplo, de muitos personagens, meu Deus do céu, parece esse também eu acho que tem uma coisa espiritual bem doida aí, porque chega uma hora que eles começam a falar com você, não é? Louco isso, é louco, é muito louco. Nossa, porque aí você cria, sei lá, você cria lá o perfil de um tal personagem e aí aí você vai criando os diálogos, vai criando as falas.
aí dele com o outro. Aí aquilo vai ficando tão definido que chega uma hora que eles começam a... E isso, eu juro por Deus, eu não sei se eu tenho maturidade para lidar com isso. Assim, mas eu acho fascinante, eu gostaria. Não, pode falar, pode falar. Eu brinco o seguinte, eu sempre falo que eu não gosto de escrever, porque escrever é um exercício dolorido, é doloroso. Eu gosto de ter escrito. O resultado final, eu às vezes penso, como é que eu pensei nisso? Acontece alguma coisa assim? Sim, acontece. E é diferente, então, realmente, a relação do autor com os personagens do que com... Uma vez eu vi uma declaração do Jorge Amado, e aí não sei o que perguntaram para ele, como é que você deu uma travada na tua imagem? Ah, agora voltou. Como é que você pensou nisso, Jorge? Ele falou, não fui eu que pensei, foi Tieta. Ela que me disse. Está travando a tua imagem, Patrícia. A tua também. Eu não sei se é aqui ou se é aí. Agora está bom. Só que para mim ficou pequeno, mas tudo bem. Bom... mas eu te ouvi, que é a Tieta, eu escutei que você falou. Então, quando eu vi isso, foi muitos anos atrás, eu falei, nossa, o Jorge Amado é louco. Depois eu vim entender o que ele quis dizer, entendeu? Você, quando está num trabalho de atriz, voltando a falar de atriz, você convive muito tempo com os personagens que você está fazendo. Seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão. Pelo menos, no mínimo, uns 4 meses você convive com o personagem. A pergunta que eu gosto de fazer é a seguinte, quando o trabalho acaba, não no dia, acabou, fechou a cortina, o trabalho encerrou. Qual é a sensação? É luto, é alívio, é vazio, é uma mistura disso tudo? Cada vez é uma experiência. Logo no comecinho é vazio. Mas você sabe que eu sinto mais saudade da convivência com os colegas do que propriamente do personagem. Eu gosto muito das Folias da Coxia, eu gosto, imagina, eu sempre criei, eu não tive filhos, eu criei muitas famílias no teatro, e mesmo na televisão, assim, que é um ambiente mais inóspito, mas assim, eu sempre fiz núcleos de amigos. Eu tenho muitos afetos, então eu tenho mais saudade disso do que propriamente dos personagens. Os personagens, eu tenho essa relação de... Mas você lembra deles todos? Lembra deles todos? Lembro. Eu não lembro do texto, não. Texto, para mim, acabou a peça, flupe. Mas sai completamente, é muito esquisito. Em que gaveta da tua emoção eles ficam? Eles ficam em alguma gavetinha aí dentro? O personagem? Eles têm um prédio de apartamentos inteiro, assim. Eu lembro de todos, mas assim, na verdade, eu tenho vontade de revisitar todo mundo. Todos eles, porque eu sempre acho que eu poderia agora fazê-los melhor, sempre. Porque eu mudei, eu já amadureci, eu vejo diferente. Então, cada personagem é como um amigo que ficou no tempo? É meio assim? Amigos e amores. Você você guarda souvenir deles? Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. Mas assim... Mesmo os que eu não guardei souvenir, eu tenho uma anotação, alguma coisa eu tenho. E, de alguma maneira, você revisita essas anotações, esse souvenir? Raramente. Às vezes, quando eu vou arrumar as coisas, e eu adoro encontrá-los. Encontrar alguma coisa, adoro rever isso. Mas eu não procuro, não visito, não. Só quando eu vou arrumar mesmo. Patrícia, um protagonista. Quando eu falo em protagonismo, eu falo em remuneração também. Num projeto meia boca, ou um personagem secundário num baita projeto. O que te estimula mais? O secundário num baita projeto, sem dúvida.
Sem dúvida. Quantas vezes você já morreu? 2. Fazer a morte do personagem faz pensar na morte da atriz? Sim, me fez. Você tem medo da morte? Parodiando não, não sei se é parodiando a palavra, Gilberto Gil, eu não tenho medo da morte, mas tenho medo... Aliás, eu não tenho, mas tenho medo de morrer, da passagem, mas não da morte. A morte, não. O que vem depois, não. Mas... E matou? Quantas vezes você já matou? Uma. Na ficção, é melhor matar ou morrer? Puta, é horrível falar isso, mas matar. Tá. Você já foi substituído em teatro? Já, mas substituí muito mais do que fui substituído. Quando você substitui, você busca referência na atriz que fez? Sim, sempre, porque eu tenho que pegar aquele corpo criado, aquela vida, para depois colocar a minha. Senão eu não... E agora, ao contrário, você tem ciúmes de alguém encarnar quem você fazia? No primeiro momento, tenho muito. Mas depois, assim, depois eu tenho amor por aquilo. Eu falo, que bom que ela está livre, que quem esteve comigo está livre para estar com alguém. Mas no primeiro momento, sofro. Você, esse ser humano, a mulher Patrícia Gaspar, tem alguma restrição para a atriz? Ou alguma coisa que você não faria? Algum tipo de cena, algum tipo de trabalho? Estou falando, claro, sempre de trabalho sério, tá? Sim. Você tem alguma coisa que você não faria? Não sei se aquele exemplo que você deu, que você sofreu, se foi alguma coisa parecida com isso. Não, esse exemplo eu posso até falar. Foi um programa de humor que bem quinta categoria, assim, bem ruim. E o personagem que eu tinha era bem ruim, porque assim, eu preciso acreditar. E eu posso acreditar em qualquer coisa. Eu procuro não ter esse preconceito. E esse era uma coisa assim, eu não sei como defender isso, eu acho sem graça, acho chulo, então, agora eu acho que eu não faria alguma coisa que sabe, que me... Sabe por que eu faço essa pergunta sempre? Porque uma vez eu vi uma peça com a Glória Menezes, que ela era uma doente terminal, já passada dos 70 anos, e a cena final, quando ela faz a passagem, tem um no frontal. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi no teatro. Assim, o teatro inteiro, eu olhei para o teatro inteiro, estava todo mundo chorando. Uma nudez frontal de uma mulher de 70 e poucos anos. Sim. Então, eu penso assim, nudez, cena de cama, cena de homossexualismo. Você tem alguma restrição? Não, não tenho. Só tenho uma restrição com inseto. Qualquer coisa com barata, pode me pagar o que for, que eu não vou fazer. Tá. Rato? Só. Rato aceito. Depende também da circunstância, mas com relação a isso, a questões morais, não. Quero falar de emoção com você, Patrícia. Qual para você é a emoção mais genuína? A de ler um texto que você se encanta, fazer o texto ou ver o texto pronto? São emoções diferentes? Falando nisso, você gosta de se ver? No primeiro momento, não muito. No segundo, sim. No terceiro, estou me amando. Gosto. Tá. Então vai lá. Então, essas emoções. Mas como atriz, você está dizendo? Essa pergunta é como atriz ou como... Eu quero que você fale de emoção. De emoção. Então, como é que é? Ler, fazer e ver. Fazer. É a emoção mais genuína para você? Você se emociona em cena? Sim.
Tá. Que legal, que legal. E cena que você não tá? Você gosta de ver cena de colegas? Adoro. Aprende? Muito. Tá. Aprendo, admiro, babo, critico, mas gosto. Você tem facilidade em decorar? Agora eu estou retomando um processo, mas eu tive um momento aí bem ruim. Você respeita o texto como atriz ou você é caqueira? Não, respeito, mas gosto de colocá-lo na minha boca, assim. A não ser, tipo, a gente fez o Morte e Vida do João Cabral de Melo, não tem como, né? Não tem como. Tem textos que você não... mas, geralmente, eu não caqueio, mas eu gosto de tomar conta dele na minha boca, sabe? Porque, às vezes, tem uma coisinha ou outra que muda. É um D para um dá, é uma preposição, um jeito que eu gosto, assim, eu falo, peraí, não pode ser tão rígido. 2 perguntas. Contracenar, bater bola com quem caqueia, te tira um pouco do prumo? Às vezes, o caco, ele melhora o texto, não no sentido de falar mal do texto, mas ele ressalta coisas do texto e aí eu consigo jogar. Sabe, ele me dá elementos. Às vezes, o autor, especialmente se o autor não é ator, o que a grande maioria não é, porque quando cai na boca do ator, da atriz, ele ganha naturalmente também ele ganha uma vida que você... É tão forte aquela palavra, aquele texto, aquele personagem através daquilo, que é natural que venha uma outra coisa. E eu acho legal quando vem. Eu não... E aí eu gosto. Eu gosto quando eu estou com um cara caqueiro, uma pessoa caqueira, se é dentro desse universo. Se não, se é o caco pelo caco, aí e como atriz e diretora, você permite o caco? Permito. Atriz não, autora e diretora. Permito. Dentro disso que eu estou falando, né? Sim, claro. Você falou que você fez muita comédia. Eu quero saber 2 coisas de você. Primeiro, fazer escada é difícil? Não, eu sou uma ótima escada. É? E por que, na tua opinião, primeiro saber se você concorda comigo, por que, na tua opinião, a comédia é vista pela crítica como gênero menor? Acho que a comédia e o teatro infantil, por que eles não têm da crítica o mesmo respeito que o drama, a tragédia tem? Por que você acha isso? Eu acho um mistério. Não sei se eu sei responder isso, mas é um fato, né? É uma verdade, ainda é assim. Eu acho que no mundo, eu acho que isso vem uma coisa da humanidade. Tudo que é mais dramático, acho que entre os homens mesmo tem um respeito maior. Eu não sei por que a dor... Ou é o contrário, tudo que é popular é menos respeitado? Também. Mas, assim, o fato de entreter é como se o prazer, o entretenimento, a comédia, mesmo que a comédia sempre acaba... A gente ri, é como se fosse... É isso, eu acho que não tem a ver, não sei, agora já estou pirando, mas acho que tem a ver com uma culpa. A culpa é aquilo que te enobrece, o sofrimento te enobrece, e o prazer não. É como se a gente não pudesse aprender com o prazer, e como se a comédia fosse fácil. Não é nada fácil. Né? Mas não... Ela é precisa, ela é matemática. É precisa. É que eu acho que é muito difícil, eu acho que não se ensina. Assim. Eu até já dei curso de comédia, mas não era curso de comédia, porque eu não acho que você faz de alguém um comediante, sinceramente. Você pode até dar técnicas, o timing, o tipo de abordagem, mas ou você nasce com isso ou você não nasce. Desculpa, eu não consigo... Existem 2 tipos, na minha visão, tá? Na minha leitura, 2 tipos de humoristas. Tá? E eu vou citar um genial de cada tipo. Chico Anísio e Ronald Golias. São 2 tipos diferentes, né, de fazer humor, e os 2 geniais. Você se enquadra mais em qual? Você é mais para cá ou mais para cá? Puxa. Acho que eu sou mais Ronald Golias.
Ele era maravilhoso, né? O Chico Maravilhoso também. maravilhoso, mas é bem legal esses dois tipos que você falou, que maravilhosos e únicos, né? Mas eu acho que eu sou mais Golias. Você já fez vilã? Vilã? Fiz. Além da Margarida, da Rainha Margarida? Além da Margarida, eu fiz a Graziele, que maltratava os sobrinhos. Tem criança que até hoje me detesta por causa disso, mas e pouquíssimas vilãs. Então eu vou ligar pra Carol. Me dá isso aqui, Dani. Me dá isso aqui. Chega de brincadeira com o telefonema. Oi, Carolina. O que é que você... Eu quero falar de Camila. Fica quieta. Queria falar com a Dani. Com a Dani? Não, com a Dani no momento não pode, por quê? Porque a Dani saiu com o pai dela. Que pena. Ai! Tá tudo bem? É que eu bati com o dedinho na quina da cadeira, sabe? Entendi. Um beijo, tchau. Gosta de fazer vilã? Gostaria de fazer mais. Por que o guarda Graziella, que eu vou te pedir agora, por que o vilão é tão sedutor? Porque ele tem muitos... Porque ele tem muitos recursos. O vilão, ele pode ser... Primeiro que ele pega num lado que todo mundo tem e não quer dizer. Acho que ele revela na gente uma coisa... Eu posso viver através do vilão uma maldade que eu não assumo, um jeito sarcástico que eu escondo. Então, tem essa identificação que eu acho legal. E o vilão, ele tem muitos recursos. Ele pode usufruir de muitos temperamentos, de muitas armações. Engraçado que o vilão é sedutor para o ator e é sedutor para o público. O público adora o público. Pois é. É interessante isso. É muito louco. Eu acho que também porque o vilão é que dá ação para a história, né? Não é o mocinho que dá ação para a história, é o vilão que quebra, né? O vilão que dá ação. Eu gosto demais do vilão. Você que deve ter vivido as duas coisas, fracassos e sucessos. Eu gosto de perguntar o seguinte: o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso é que ele te ensina muito, né? Ele te prepara para tudo. Na verdade, eu acho relativa essa coisa de fracasso e sucesso, mas eu acho que o fracasso te prepara e te dá couraça, sabe? Porque se você vive um fracasso e testa a sua vocação. Se você não tem vocação, você cai na primeira. Tchau. Fui embora. Se você tem vocação, você vai suportando, você vai superando, você vai amadurecendo. O sucesso, no primeiro momento, é uma delícia porque é um reconhecimento, né? Você acha que, puxa, como é legal alguém realmente te aplaudir, alguém te dar uma oportunidade, você lê uma frase que fala o seu trabalho é tal, tal, tal. É um cheguei lá, só que não. Né? Só que não. Então, o ruim é porque você acredita muito. Os dois, na verdade. Não é bom acreditar muito, nem quando você está embaixo, nem quando você está em cima, nesse sentido. Você falou daquele programa de humor de quinta categoria que você teve ali aquelas questões, me leva a te fazer uma pergunta para ver a tua opinião de público. E deve ter acontecido de você já ter visto as duas coisas também. Um texto muito bom, feito por atores não tão bons, ou um texto ruim, feito por atores brilhantes. O que é mais palatável? Um texto ruim, feito por atores brilhantes. Jura, por Deus? É dificílima. O texto não é a base. Isso é uma discussão que eu tenho. Eu acho que um bom texto é bom texto sempre. Não há ator que consiga estragar um texto. Te garanto que há. Mas há mesmo. Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. O texto é a base e é uma tristeza quando você fala, gente, esse texto na boca dessa pessoa que está falando dessa maneira. Não. E eu acho que não, para mim, olha, puxa, eu sei que pode ser cruel falar isso, mas o ator, ele tem muito poder.
ele tem muito poder de transformar tanto para o bom quanto para o ruim. E assim, e em quem a gente se liga quando você está. Isso eu estou falando não como atriz, como público, como leiga. Quando eu vou assistir um negócio, aquilo, eu estou ligada naquela pessoa que está ali. A maneira como ela me passa, ela pode ser. Se ele for um horror, eu não consigo nem escutar. Eu não consigo nem. Aquilo não me vem. E eu fico assim, fala. Aí depois eu tenho que ler, tanto que várias vezes já aconteceu de eu ler o texto depois, que eu falei assim, não pode ser. E o contrário também, de ser um texto pífio, a não ser que seja uma coisa medonha, também não vi essa experiência, mas como a palavra é valorizada na boca de alguém que entende e transforma. Entrando na fase final, nas últimas perguntas, deixei algumas coisas para te chamar numa próxima oportunidade, mas eu quero saber algumas coisinhas. Teu auge como atriz foi um período de televisão, foi um período de hegemonia da Globo, tá? E eu acho que a hegemonia não é bom nem para quem é hegemônico. Como é que você vê, por exemplo, o futuro da telenovela e essa coisa de outras emissoras, dos streamings, abrirem oportunidade para técnicos, atores, autores, diretores? É muito positivo, né? Muito positivo. Necessário, é a parte boa dos avanços que a gente tem vivido, eu acho sim. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, porque acho que é um período de mudança, né? Essa coisa da hegemonia e tal, e vai mudar, eu não sei como que vai acontecer, se a televisão vai se popularizar mais no outro sentido, ou se vai se sofisticando para acompanhar mais os streamings. Já tem muita gente que não vê televisão, né? Só vê streamings, eu conheço muita gente. E, ao mesmo tempo, acho essa abertura da gente ter mais possibilidades em séries, e acho que precisa ter mais roteirista, né? Aqui. Acho que precisa. Américo, eu não sei como chegar. É difícil para mim. É difícil, mas é para todo mundo também, porque isso é outra coisa, também é difícil. Eu vou te mandar um texto meu de teatro, porque eu queria que você desse uma avaliada só, tá? Tá bom. Agora, são 4 perguntas finais, tá? A relação, como é que você vê a relação, como é a tua relação, como sempre, como foi a tua relação com a imprensa sempre, e essas coisas das mídias sociais que deram voz a quem não sabe usar. Você já se sentiu invadida? Você já se sentiu... já teve algum problema com a imprensa como era e nesse novo formato? Não, eu sempre me relacionei bem com a imprensa. Acho que exatamente por eu não ser uma pessoa de grande... como chama? De grande fama. Nunca sofri nada muito abusivo, assim. Nunca, não tenho... Já peguei uma imprensa anterior, né? Uma imprensa escrita mesmo, do Jornal da Tarde, Folha, Estadão, notícias populares. Estava no você pegou Bárbara Leodora. Peguei tudo isso, e peguei os programas de televisão que divulgavam. Hoje em dia você não divulga mais nada, não tem mais espaço para nada, nada. E mesmo nos jornais, né, também a gente não tem mais um guia, agora é tudo muito virtual. E quanto a essas invasões, também... olha, é mais assim, é mais do ponto de vista político que entra, né, quando você toma, né, agora, por exemplo, eu estou evidentemente torcendo que o Lula ganhe, e meu voto não é secreto. Então, eu posto coisas nesse sentido, porque acho que é importante se posicionar, e aí, vez ou outra, vem um safanão, né, do outro lado, eu não alimento, eu não quero coisa, mas também não vou deixar de colocar nesse momento, eu nem coloco muito, eu não sou das que colocam nada, mas agora eu acho legal colocar, e às vezes vem uma bordoada do outro lado, e ou eu ignoro, ou eu cancelo também a pessoa, mas com relação à imprensa...
vejo nos colegas e vejo, sim, voz em quem não merece tê-la e usa muito mal a voz. Acho uma pena. E a empresa está muito desmoralizada, o que é uma pena também. Você falou da Maria Callas, que é o que é a ideia de um novo projeto. Mas você tem projetos em andamento, coisa caminhando? Como é que é isso? Eu tenho, projeto pessoal, eu tenho esse que está guardado e a gente está guardando. Na verdade, assim, já tem uma peça escrita pelo Flávio de Souza, em cima da Maria Callas. Era um projeto anterior meu, mas aí o Flávio veio com um dele e a gente juntou. Mas a gente está aguardando, entramos já em PROAC, vamos ver. Isso é um projeto. Outra coisa é uma série que eu estou falando, mas eu não posso falar nada, porque esse negócio de streaming dá medo de ser assassinado aqui se eu falar, sabe? Porque o sigilo... Lembrando que eu vou estar aqui, essa entrevista vai para o ar, acho que no começo do ano só. Então, mas eu não posso falar agora, porque... não posso. Mas uma coisa bem bacana, eu estou super animada. Uma série, é isso, né? Estou fazendo uma série para um streaming, e eu estou super animada, vou mergulhar fundo agora nisso. Na verdade, é a primeira protagonista que eu faço. Ai, que legal. TV. Streaming, né? Primeira protagonista de TV. No teatro você já foi protagonista. Sim. Já fez até solo, né? Sim. E são esses projetos. E a gente está com o Cordel do Amor Sem Fim, que é um texto maravilhoso também, da Cláudia Barral, não sei se você conhece, é uma baiana, autora. Como é que chama a peça? Chama Cordel do Amor Sem Fim, e a autora é Cláudia Barral. Aonde? Agora a gente está viajando, porque a gente fez 2019 e 2020, no comecinho, antes da pandemia, e aí a gente pegou o SESI Circulação, e estamos viajando. Agora só acaba em outubro. Em outubro. E é um projeto da Helena Ranaldi, do Daniel Alvim. É bem legal, bem bonito. E talvez continue também. E Morte e Vida Severina, que a ideia é a gente, no ano que vem, circular por capitais do Nordeste. Tomara que dê certo. As duas, quando estiver para São Paulo, me avisa que eu quero ver de novo. Tá bom. Bom, penúltima pergunta. Sem contar aquela coisa da criança, de menina de 10 anos, vamos deixar aquele de lado, são 40 anos de carreira como atriz, 4 décadas, mais ou menos isso. Você falou que são não sei quantas peças, talvez uma centena de personagens, só como atriz. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que essas 100 vidas ficcionais acrescentaram à vida da Patrícia Valente Gaspar? Você seria uma pessoa diferente, tivesse tido outra trajetória? Não consigo nem me imaginar sem elas. Não consigo. Claro que iria ser uma vida diferente, claro que... mas eu acho que eu vim para isso. Você diria para mim que a atriz fez a mulher mais feliz? Sem dúvida. Eu acho que a atriz me ensinou, e cada personagem, a atriz, eu digo, cada personagem, eu amadureci, eu cresci, eu aprendi a me relacionar, a amar, a compreender, a perdoar, através de todas elas, você não tenha dúvida. Então, já te agradecendo a simpatia, já te agradecendo a disponibilidade, já te agradecendo a boa vontade de me atender quando eu te ligar. Muito obrigado, espero que você... Eu aprendi muito, sempre aprendo com cada entrevista, gostei muito, espero que você tenha gostado também. E eu quero que você me responda a pergunta final, com aquela generosidade que você diz que gosta de se ver. Quem é Patrícia Gaspar? Nossa, eu tenho dificuldade em definições. Eu sou aquariana, então eu estou sempre assim, fora do... eu sou uma pessoa feliz, mesmo quando não. E adoro viver, adoro gente, e tenho medo da velhice
me entristecer, apesar de que eu já estou com 61, então acho que se fosse para começar, já teria começado. Infelizmente, a gente está numa época em que velho é 80, né? E quando a gente era criança, 60 já era bem velhinho, né? É verdade, Enfim, é isso, Patrícia. Eu espero que você tenha gostado, eu gostei bastante de verdade. Deixa eu te agradecer, então. Eu adorei. Não é uma entrevista, é uma conversa de vai e volta, muito agradável. Suas questões, suas perguntas são muito instigantes e também aprendi muito com elas e com você através das suas reflexões, então adorei, porque assim, às vezes a gente, ainda mais nesse período de pandemia, foram tantas lives que eu participei, que eu fiz, de entrevistas, conversas, e sempre são agradáveis, e as pessoas têm muito boa intenção, mas pouquíssimas, contando nos dedos, são as que tiram a gente um pouco do lugar, da gente não também, sabe, que você vai respondendo às vezes as mesmas coisas, as mesmas respostas cristalizadas para as perguntas óbvias. Então, é legal quando chega alguém que faz assim, opa, vamos conversar. Então, te agradeço. Foi um momento. Eu estava nervosa, porque eu estou super agitada durante o dia. Eu falei, meu Deus, né? Me deu um... Estou muito melhor para fazer as coisas que eu tenho que fazer agora. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigada a você. Tchau, dona Milu. Tudo bem. Senta aí. Acho que está mais do que na hora de você saber toda a verdade. Vamos lá. Javier Santiago. Quem? Javier Santiago, o nome do seu pai. Toureiro catalão, o homem mais lindo que eu conheci em toda a minha vida. Bom, naquela época eu era noiva do embaixador do Brasil na Catalunha e ele adorava touradas e um dia me levou para assistir uma numa arena. E quando eu vi esse homem vestido de toureiro com uma capa vermelha na mão, dominando um touro furioso, ai, a multidão gritava, jogava rosas para ele já de... Eu fiquei louca. Que eu tô cozinhando. Se tá bom... Seu Lauro, eu vou falar uma coisa pro senhor. Isso que eu tô fazendo é uma maravilha, seu Lauro, é uma maravilha. E escreve o que eu tô dizendo. Eu vou ficar rica criando avestruz. Ah, mas vou mesmo. É a carne mais saudável que existe. 1% de gordura, só 1%. Fora que você aproveita tudo do bicho, né? Do bico ao couro. Seu Lauro, o avestruz é a vaca das aves. Você não precisa deixar ele comer os ovos dele, viu? Ele não pegou o bicho pra criar? Fica comendo tudo, vai comer os ovos da galinha de ouro. Eu vou criar quando eu mudar, ainda falta um pouquinho para mudar, tá? E eu vou parar de comer os ovos. Olha aqui, quem tem que mudar é o senhor, mudar de vida. Seu Lauro, colchão parado, energia parada. Energia parada tranca as coisas. Andei pensando, já que o senhor não vende colchão, por que não aluga? Alugar? Como é que eu vou alugar meus colchões, Marta? Aluga e bota a pessoa para dormir. Lá na loja mesmo. Claro que não. Mas por que não? Seu Lauro, escondido. Bota a pessoa para dormir lá. Ninguém vai saber. Marta, pensa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina que absurdo. Ô, seu Lauro, com o dinheiro do aluguel, aí sim o senhor vai poder ter condição de dar uma melhorada lá na loja, né? Aí atrai a clientela de antigamente. Você tá louca, Márcia, tá louca. Bom, eu tenho que ir. Olha, você continua dando a papinha pro seu tio, viu, Yolanda? Onde você vai, Biloca? Onde eu vou? Como assim? Trabalhar. Eu tenho uma cliente para atender agora às 10h30. Olha só que humilhação. A minha própria mulher tendo que vender cosmético para madame. Pelo menos eu sei ser uma ótima vendedora para as madames, porque eu já fui uma delas. Ai, eu sei o que é ser fútil, consumista, impulsiva
E como fazer as minhas clientes idiotas gastarem o dinheiro dos maridos imbecis com produtos inúteis. Pra onde você vai me levar, Biloca? Pro porão. Você vai ficar lá assistindo o ensaio do seu filho. Ensaio do Confúcio, não! Oi, desculpe. Eu me atrasei, né? Mas eu preciso te contar uma coisa. Eu tô boba. Eu tô espantada com a vida. Hoje era para ser um dia comum. Eu saí de casa cedo, deixei as crianças na escola, passei na loja. E quando eu estava indo levar o carro na oficina, eu dei de cara com a maior paixão que eu já tive na vida. O Leopoldo. O Léo. A gente vivia junto. Em qualquer lugar a gente estava junto. Conversando, sem parar. A gente gostava das mesmas coisas, mesmas músicas, mesmos filmes. Inclusive, a última vez que a gente se encontrou, nossa, já faz 20 anos. Eu não me esqueço, foi para assistir O Pescador de Ilusões no cinema. Bernarda! Está acontecendo alguma coisa muito estranha nesta casa! Eu não quero te culpar. Mas nunca deixou que tuas filhas tivessem liberdade. Martírio é namoradeira, sempre soube disso. Pode dizer o que quiser. Porque não deixou ela se casar com Henrique Humanas. Nunca. Eu sei que não se cruza com o dessa gente enquanto eu estiver viva. O pai dele era um trabalhador da roça. Ah, sempre o mesmo orgulho! Tenho porque posso. Você não tem porque sabe muito bem qual é a sua origem. Não me lembre disso. Já estou velha e sempre agradeci tua proteção. Pois não parece. Martírio logo esquecerá o que houve. Se não esquecer, pior para ela. Não acredito que essa seja a coisa muito estranha que está acontecendo nesta casa. Nesta casa não está acontecendo nada. Isso é o que você queria, mas pode estar certa. Se algum dia acontecer, não irá além dessas paredes. Não sei. No povoado também há muita gente que lê de longe os pensamentos ocultos. Por você, eu e minhas filhas já estaríamos a caminho de um bordel. Ah, nunca sabemos como será nosso fim. Eu sei qual é o meu de minhas filhas. O bordel fica para alguma outra mulher já falecida. Respeita a memória da minha mãe! Então não me atormente com pensamentos maldosos! Melhor mesmo eu não me meter em mais nada. É o que você deve fazer. Trabalhar e calar é obrigação de quem vive de salário. 2 semanas depois que o David me deixou, eu descobri que estava grávida. Aí eu fiz um aborto. Ah, entendo. Eu dei um fim violento à primeira consequência verdadeira que a minha vida teve. Eu entendo o que você está falando. Depois que eu parei na saída da estrada, que a mulher desceu do carro, depois que eu dei o que tinha sobrado da minha comida, o dinheiro da minha carteira, depois que ela me agradeceu e disse e repetiu que Deus iria me abençoar, só depois disso tudo eu perguntei o nome dela. Ela disse: meu nome é Paciência. Isso é Feelings. Do Morris Albert. Morris Albert. Diz que o Morris Albert é brasileiro. Maurício Alberto. Pro Morris Albert, tanto faz se eu tô viva ou se eu tô morta. Não fiz nenhuma diferença na vida do Morris Albert. Agora, já na vida da Marizilda, eu acho que eu fiz. Sei lá, também, sensível aquela lá. Mas pro Dr. Orlando, eu acho que eu vou fazer falta. Acho não. Eu tenho certeza. Ah, mas o Dr. Orlando vai chorar. Mas vai chorar muito quando começar a lembrar de mim na clínica. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, sentei no banco
Adormeci, sonhei com você. Sonho você vem provocante. Deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No sonho você vem provocante. Deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar